Essa é a terceira e última parte do problema que onde nós tratamos da queda livre com a resistência do ar. Só para lembrar, o problema físico, então, era um corpo de massa m que caía sob a ação do próprio peso e, contrário ao peso, tinha uma força de resistência do ar que a gente levou em consideração na segunda lei de Newton. Escolhi a orientação do eixo y para cima e nós obtivemos a expressão para a velocidade em função do tempo. Essa velocidade tem um sinal negativo, indicando que, de acordo com a nossa escolha do eixo y, essa velocidade aponta para baixo. Bom, nesse vídeo, o objetivo é obter uma expressão para a variação da posição em função do tempo. Nós já obtivemos a velocidade em função do tempo e o seu gráfico, a aceleração em função do tempo e o seu gráfico, e nessa última parte vamos obter uma expressão para a posição em função do tempo e o gráfico correspondente também. Isso completa as 3 equações necessárias para entender o movimento desse corpo nessa situação. Lembrando, a gente pode começar simplesmente lembrando a definição de velocidade, que é a variação da posição em função do tempo. A gente pode passar o dt multiplicando lá para o outro lado com o v, e a gente obtém que dy é igual a vdt. Se a gente quiser achar a variação total de y, basta que a gente integre os dois lados. Quando a posição y0 é y0, isso é o início da contagem do tempo. Depois, uma posição y qualquer, eu vou ter um tempo qualquer. Logicamente que eu poderia já colocar aqui para o nosso problema, y0 é h, e y final é 0, que é quando o corpo chega ao solo, de maneira que ΔY ao final vai ser negativo. Simplesmente deslocamento negativo de acordo com a escolha do eixo y. Mas eu deixei genérico aqui para a gente obter uma expressão geral para y de t em função do tempo. Procedendo com a integral da esquerda, eu fico simplesmente com ΔY, e isso é a integral de 0 a t de v dt, onde v, obviamente, é a expressão que a gente já havia obtido antes. Tem que substituir, portanto, essa expressão inteira aqui dentro como o integrando dessa integral de v dt. Fazendo isso, eu fico exatamente com esta linha. ΔY é, portanto, a integral de menos vt. Vt, lembrando, é a velocidade terminal, que multiplica aí 1 menos e elevado a menos bt sobre m dt. A gente tem que... Podemos proceder antes de mais nada, tirando a velocidade terminal, que é uma constante, para fora da integral, juntamente com o seu sinal. E eu vou ficar com esse integrando, que é justamente o parênteses, que está aqui, em dt. Os limites da integral aqui são de 0 a t, 0 a t. A gente pode proceder a ΔY, então. Eu quebrei o integrando em duas partes. Quebrei o integrando em duas partes, porque eu tinha a integral da soma, é a soma das integrais. Então eu fico com a integral de dt, de 0 a t, menos a integral de 0 a t da função exponencial dt. Essa integral da esquerda é trivial, é só a integral de dt, que é t, menos a integral da função exponencial que eu acabo de repetir. Essa integral é simples se a gente fizer estas substituições usuais aí do cálculo. Chamar todo o expoente aí da função exponencial de u, de maneira que du é menos b sobre m dt. Basta diferenciar u em relação a t. Substituindo essa nova função u na minha expressão de cima, isso vai mudar também os limites, obviamente. Mas eu fico com simplesmente e na u. E dt é tudo isso aqui, porque fica mdu divididos por b, com um sinal negativo, obviamente. Tudo isso aqui é dt. Simplesmente substituir de acordo com a minha escolha aí da função u. Mudei os limites cuidadosamente aí. E agora eu fico simplesmente que m sobre b é uma constante. Então repetir todo o resto, mb sobre b é uma constante. Fiquei com a integral de e na u du, que é a própria função e na u, aplicado nos novos limites 0 até menos bt sobre m. Basta agora que a gente aplique aqui
ter a função ΔY, repeti todo o resto, m sobre b, apliquei a função e na u nos limites, fiquei com e na menos bt sobre m, menos e na zero, que é 1. Então, portanto, essa é a expressão final que a gente buscava para a variação da posição, ou ΔY em função do tempo, para o problema do corpo que cai sob a ação da força-peso e também considerando a resistência do ar. É interessante agora a gente se preocupar em fazer um gráfico, pelo menos qualitativo aí, assumindo que o corpo parte da altura h. Então a gente tem o gráfico de y de t contra t. No caso onde a gente não considera a resistência do ar, a gente tem simplesmente uma parábola voltada para baixo, que indica o movimento do corpo, a variação da posição em função do tempo. E quando a gente tem a resistência do ar, a gente nota que o corpo cai mais devagar, e aí a gente tem essa outra curva contínua mais estendida. Obrigado por assistir. Esse é o fim da série de 3 vídeos sobre queda livre com resistência do ar. Obrigado.